sexto ano, boa tarde. Aqui sou eu de novo, Henderson, querendo saber, e aí, como é que estão as coisas? Estão resolvendo os exercícios que estamos propondo para vocês, para minimizar o prejuízo pedagógico? Bom, eu espero que sim, e neste momento eu estou trazendo aqui para vocês a nossa segunda listinha sobre números naturais. Então, vamos ver. Eu vou passar pela resolução de cada uma. Se você tiver qualquer dúvida, você vai me avisar lá no portal ETB. E, por favor, se não tentou resolver o exercício, resolve primeiro, antes de olhar a solução. Em todos os casos aqui, primeiro eu vou jogar o enunciado. Vou dar uma ideia e depois eu vou para a solução. Então não adiante o vídeo para ver a solução, caso você não tenha tentado resolver o exercício. A gente tem que lembrar que o único erro que não é permitido é o erro de não tentar. Fazer o exercício e errar não tem nenhum problema. Então vamos lá. Se você não fez o exercício, faça o primeiro, tente. E se não der conta mesmo, aí tudo bem olhar a solução. Mas eu queria que você tentasse antes de olhar a solução. Então vamos lá. Nosso exercício 1. Ele pergunta simplesmente: qual é o número formado por uma centena de milhar, 3 milhares e 8 dezenas? Bom, uma questãozinha simples, envolvendo o simples fato de que uma centena de milhar tem um valor, milhar tem outro valor e dezena tem outro valor. E se eu quero formar o número com tudo isso, é só pegar o valor de cada um deles e somar. Foi isso que vocês pensaram? Vamos ver. O que eu tenho que lembrar para a solução desse exercício? Uma centena de milhar é 100 mil. 3 milhares, 3 mil. 8 dezenas, 80. Então, basta somar 100 mil com 3 mil com 80. Então, o número formado é 103.080. E aí, simples, não é? Vamos para a próxima etapa. O exercício número 2. O exercício número 2 diz para a gente o seguinte: Alfredo está em uma fila. Quando as pessoas na fila são contadas de trás para frente, Alfredo está na posição 6. No entanto, se contadas da frente para trás, ele ocupa a posição 10. Quantas pessoas há nessa fila? Qual que é o erro que às vezes a gente comete? É simplesmente pensar: 6 pessoas aqui e 10 pessoas aqui dá 16. Se alguém pensou dessa forma, tem um erro. E qual seria o erro, Henderson? O Alfredo está aqui e também está aqui. O Alfredo está sendo contado 2 vezes. Então, na verdade, não seriam 16 pessoas, seriam 15. Mas, Henderson, teria uma outra maneira de eu tentar entender isso? Teria, e é o que eu vou mostrar na solução agora. Então, antes de olhar a solução, se você não tiver chegado na resposta 15, tenta entender por quê. Tenta fazer um desenho, porque a solução que eu vou dar para vocês é na forma de um desenho. Vamos ver. A solução é simplesmente a seguinte. Eu posso pensar da frente para trás, primeiro o Alfredo está na 10ª posição. Agora, e se eu pensar de trás para frente? Ele está na 6ª posição. Então fica fácil de ver que o Alfredo está aqui. Eu tenho 9 pessoas antes do Alfredo, 5 pessoas após o Alfredo. Então, na verdade, o total de pessoas nessa fila são as 9 antes dele, as 5 depois dele e mais uma que é o próprio Alfredo, totalizando assim 15 pessoas na fila. E agora? Deu para entender? Se não, já sabem. Me avisem caso ainda tenham ficado com dúvida. Bom, e o nosso exercício 3? O exercício 3 fala pra gente: na sequência dos números naturais, considere os 4 primeiros números, os 4 primeiros números pares e os 4 primeiros números ímpares. Quantos números foram considerados? Vamos lá. Raciocínio rápido levaria uma pessoa ao seguinte erro: 4 números aqui, 4 números aqui e 4 números aqui, eu tenho um total de 12 números. Se foi isso que você pensou, vamos pensar o seguinte: tem números que aparecem nas duas sequências ao mesmo tempo. Tem número que está aqui e também está aqui.
tem número que está aqui e também está aqui. Então, eles não podem ser contados duas vezes. Vamos ver então a solução? Caso você não tenha feito ainda, ou caso tenha pensado que eram 12, por favor, pense um pouquinho antes de olhar a solução que eu vou apresentar agora. Primeira coisa é se pensar quem são os primeiros números naturais. 0, 1, 2 e 3. Quem são os 4 primeiros números naturais pares? 0, 2, 4 e 6. E quem são os 4 primeiros números naturais ímpares? 1, 3, 5 e 7. Eu quero saber quantos números foram considerados. Então, olha só, eu já tinha considerado o 0 aqui. Eu não vou considerar um número diferente, eu só simplesmente usei ele duas vezes. Mas é o 0, o 1, o 2. Então, na verdade, eu vou juntar, sem repetir os números, as três sequências. Eu vejo que eu tenho 0, eu tenho 1, tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ou seja, na verdade foram considerados 8 números. Eu preciso apenas de 8 números para poder montar essas três sequências. O considerado que ele está querendo dizer é esse. Quantos números eu preciso para poder escrever essas três sequências. Tudo bem? Exercício número 4. O exercício número 4 me diz o seguinte. Analise os algarismos 2, 4, 6 e 7 e organize-os de modo a montar. Na letra A ele quer dois números. Ele quer o maior número ímpar e o menor número par. Eu já vou direto resolver a letra A, porque essa questão ela é um pouquinho extensa e precisa ter mais atenção, então eu procurei fazer um texto bem explicativo para vocês. Vamos lá. Primeira solução aqui, ó. O que eu vou ter que pensar de cara para os três? O enunciado diz para organizarmos os algarismos 2, 4, 6 e 7. Essa palavrinha organizar, esse verbo que está aqui, ele traz para mim a ideia de que eu tenho que usar todos os números uma única vez. Então, eu não preciso dizer que são números, algarismos distintos e tal. Eu já tenho que pensar que é para usar os 4 números e uma única vez. Então, toda vez que a gente lidar com essa palavrinha organizar, é essa ideia que tem clara para mim. Então, eu já sei que eu vou montar números com 4 algarismos. 2, o 4, o 6 e o 7. Ou seja, números que têm 4 ordens. Eu só tenho que ver em que ordem que eu vou colocar cada um desses algarismos. Então, o item A pedia para a gente o maior número ímpar. Bom, eu vou pensar o seguinte. Se ele é ímpar, ele tem que terminar com algarismo ímpar. Das nossas opções, apenas o 7 é ímpar. Então, eu já sei que esse número vai ter uma cara assim, ó. A, B, C, 7. O que é A, B, C, Henderson? É o local onde eu vou colocar o 2, o 4 e o 6. Aí é só eu pensar. Esse A está nas unidades de milhar. Eu quero montar o maior número possível. Então aqui tem que entrar o maior algarismo que eu não usei ainda. Ou seja, no lugar do A, entra o 6. Depois o B, eu preciso colocar o maior possível. Então a ordem acaba sendo, no lugar do A, B e C, entra o 6, o 4 e o 2. E o número que eu consigo formar então é o 6.427. Pode ver que você não consegue montar nenhum outro número ímpar maior do que esse. E ele me pergunta do menor número par. Para obtê-lo, o algarismo das unidades tem que ser par, ou seja, o número tem que terminar em 2, 4 ou 6. Então, o número que eu vou ter que escolher é o ABC 6. Henderson, por que o 6? Por que não o 2 ou o 4? Vamos pensar o seguinte. Eu quero o menor número, e o 6 é o maior algarismo par que eu tenho na minha sequência. Se eu colocar o 6 aqui, ele vai estar valendo apenas 6. Se eu colocar aqui, ele já vale 60. Aqui ele vale 600. E aqui ele vale 6.000. Então, ele realmente tem que aparecer aqui para que o número seja par e seja o menor possível, porque aqui é onde o 6 vai valer menos. No lugar do A, o B e o C, vão entrar os outros algarismos. Aí é só eu pensar, a maior ordem é aqui, ocupada pelo A, e eu quero o menor número.
que ficaria menor? Se eu colocar o 2, o 4 ou o 7? É óbvio que seria o 2. E depois, no lugar do B, também é óbvio pensar, se eu colocar o 4, fica sendo 400 e alguma coisa. E se eu colocar o 7, fica sendo 700 e alguma coisa. Como eu quero menor número par, eu tenho que montar o 400 aqui. Então, a minha sequência final fica sendo no lugar do A, B e C, 2, 4 e 7. Então, o número formado no final é 2.476. Verifica. Se ficou em dúvida, tenta montar um outro número que seja menor do que esse. Você vai ver que você não consegue montar um número menor do que esse. Tudo bem? Esse era o nosso item A. Henderson, e o item B? O item B pedia para a gente o menor número ímpar maior do que 6.000. Bom, se é para ser ímpar, tem que terminar em 7. Então, a gente já tem um número com a cara A, B, C, 7. Como o número tem que ser maior do que 6.000, eu não posso colocar nem o 2, nem o 4 aqui no lugar do A. Então, obrigatoriamente, só pode ser o 6 aqui. Então, eu já sei que esse número é 6.000 e alguma coisa, 7. Resta descobrir quem é o B e o C. Como eu quero o menor número ímpar e eu ainda tenho que usar o 2 e o 4, é só eu pensar. Uma das duas letras, ou o B ou o C, na verdade é o 2 e a outra é o 4. Se eu colocar o 2 aqui e o 4 aqui, eu formo 24. Se eu colocar o 4 aqui e o 2 aqui, eu formo 42. Como eu quero o menor número possível, eu tenho que colocar o 2 aqui e o 4 aqui. Aí sim eu obtenho 24. E o meu número final fica sendo 6, 2, 4, 7, ou seja, 6.247. Já na nossa letra C, eu quero o maior número par menor do que 6.000. Então, a primeira coisa que eu já tenho que pensar é par, o maior número par. O algarismo das unidades tem que ser par, ou seja, 2, 4 ou 6. Dessa vez, eu já tenho que pensar que no último algarismo vai ser o 2, porque o 2 aqui, se eu colocar o 4, eu tiro a possibilidade de ter um 40, 400 ou 4.000. Se eu colocar o 6, eu tiro a possibilidade de ter um 60, 600 ou 6.000. Então, realmente tem que ser o 2. Dessa forma, esse 2 vai valer realmente 2. No lugar do C, ele valeria 20, no lugar de B, 200, no lugar de A, 2.000, mas o que eu tenho que pensar é o seguinte. Eu coloco o 2 aqui para eu não jogar fora um número que pode valer muito mais quando colocado no lugar de A, B ou C. Então, no lugar de A, B e C, entram os outros algarismos. E aí eu quero o maior número par. Eu quero o maior número par menor que 6.000. Então, peraí. Como eu quero um número menor que 6.000, todo mundo concorda que o A não pode ser nem 6, nem 7. Se o A for 6 ou 7, o número que eu formo fica sendo 6.000 e alguma coisa ou 7.000 e alguma coisa. Então não pode ser nem o 6, nem o 7. Conclusão, o 2 está no final e o A tem que ser o 4. Então, por enquanto, eu tenho o número 4.000 e alguma coisa, 2. Falta descobrir só quem é o B e quem é o C. Se o B é o 6 ou o 7 e se o C é o 6 ou o 7. Eu quero o maior número par. Vamos pensar o seguinte? Se eu colocar 6 e 7, fica o número 67. Se eu colocar 7 e 6, fica 76. Como eu quero o maior número, eu preciso justamente dessa ordem, 7 e 6. Ou seja, o número fica sendo 4, 7, 6, 2. 4.762. Um pouquinho extensa essa questão, mas importantíssima no sentido da gente poder entender como é que o nosso sistema de numeração funciona. Bom, mais da metade da nossa lista está concluída. Faltam apenas mais 2 exercícios, o 5 e o 6. Vamos lá? Exercício 5. Uma questãozinha da Olimpíada Brasileira de Matemática. A Cláudia inverteu as posições de dois algarismos vizinhos no número 682.479
E quando ela inverteu, ela obteve um número menor. Quais foram estes algarismos? Bom, a questão é, eu tenho as minhas 4 opções aqui, mas sem olhar as opções. Vamos pensar o seguinte, a ideia é trocar 2 algarismos vizinhos. Se eu trocar o 2 com 4, vou trocar o 2 com 4, ficaria 684.279. O número aumentou. Não é isso que eu quero. Eu quero que o número fique menor. Então vamos analisar o que eu poderia fazer. Eu vou pegar todas as opções para resolver a questão. Vamos lá. Se você não fez, pausa o vídeo, resolve. Do contrário, pode ir para a solução. Eu vou partir do número 682.479 e trocar 2 algarismos de posição. Se eu trocar o 6 e o 8, o 68 vira 86. E aí o número aumenta. O número fica 862.479. Então não pode ser o 6 e o 8. Mas se eu trocar o 8 e o 2, o 82 vira 28. E aí o número diminui. 682.479 passa a ser 628.479. Era isso que eu queria. Eu queria que diminuísse. Então, a opção que eu tenho é inverter o 8 e o 2. E isso seria a nossa opção C. Faz um teste, verifica que em todos os outros momentos, se você trocar 2 algarismos, se você trocar o 2 e o 4, ou o 4 e o 7, ou o 7 e o 9, o número de toda forma vai aumentar. Então, a única opção correta é o que está na letra C. E falta o nosso último exercício, exercício 6. Vamos para ele? O exercício 6 me diz o seguinte: é prescrever o número que os amigos estão pensando, a partir das dicas presentes nos balões que indicam a fala de cada um. Primeira coisa é essa, vai ter a imagem, analisar a imagem com calma e verificar o que cada um dos 3 amigos estão dizendo. Lá no final você vai me dizer quem é o antecessor e quem é o sucessor desse número. Mas a primeira coisa é descobrir qual é esse número olhando atentamente o balão. Logicamente, na solução vai ter o balão para eu olhar. Já fez a questão? Se não, já sabe, façam. Caso já tenham feito, vamos para a nossa solução. Aqui está o nosso balão. Do primeiro balão, está escrito, é um número entre 1000 e 2000. Ou seja, é um número que tem 4 ordens. E ele tem que estar entre 1000 e 2000, ou seja, é 1000 e alguma coisa, um número do tipo 1, A, B, C. Bom, mas pode ser de 1001 até 1999, Henderson? O primeiro balão só me diz isso. Pode ser o 1001, pode ser o 1002, pode ser o 1003, pode ser até o 1999. As outras dicas devem começar a reduzir meus números. E aí o segundo balãozinho diz para mim que os 3 algarismos finais, ou seja, a unidade desenha a centena, o A, o B e o C, têm o mesmo algarismo. Os algarismos são iguais. Então, de todas as opções, o meu número agora só pode ser 1111, 1222, 1333, 1444 até o 1999. Então já reduziu muito. E a última dica vai matar para a gente realmente o número. Vai dizer, é esse número sem dúvida. O último balãozinho nos diz que a soma dos algarismos do número procurado é o valor que está na camiseta dele. A gente vê que na camiseta dele está o 16. E o 16 eu vou concluir simplesmente o que? Ele só vai acontecer se eu somar os algarismos do número 1555. Então, esse é o número procurado, 1555. Se eu somasse aqui, dava apenas 4. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. 1 mais 2 mais 2 mais 2, 7. 1 mais 3 mais 3 mais 3, 10. Só vai acontecer aqui. Pode verificar se for o caso. E aí, dessa forma, eu já achei o número. Mas tem mais uma coisinha que ele quer que eu não coloquei aqui no vídeo. Ele quer o antecessor e o sucessor desse número. Aí é só lembrar, antecessor, basta subtrair uma unidade. Que número seria esse, hein? Não vou contar. Bem simples. E para achar o sucessor do 1555, o que eu faço? Como que a gente faz para achar o sucessor de qualquer número?
Pensa e responda qual seria também o sucessor deste número. E aí, assim, está concluída a nossa segunda listinha. Tudo bem? Lembre-se, qualquer dúvida, me deixem saber. Vão lá no portal EDB e me avisem. Certo? Continuem ficando em casa, vamos nos concentrar no que é importante neste momento. E se Deus quiser, logo logo essa situação passa e a gente volta ao nosso convívio normal. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.